Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Hoje nós vamos tratar das questões geopolíticas, a partir da reunião que se realizou esta semana em Vilnius, na Lituânia, reunião da OTAN, que não só alargou o espectro de países participantes da OTAN, como também tratou de maneira muito contundente as questões não só da guerra da Ucrânia, mas das estratégias de potenciais conflitos nos quais a OTAN se mete. É interessante que cada vez mais certos conceitos estão desaparecendo. O conceito de Oriente e Ocidente desaparece, porque a OTAN agora também entra na Ásia, também entra no Oceano Pacífico. O conceito de Norte e Sul também já não tem mais nenhum sentido geopolítico. Enfim, nós estamos vivendo hoje uma situação complexa de conflitos e de rearranjos na estrutura de poder no mundo. Nós vamos ter hoje a contribuição de duas pessoas que têm bastante vivência com esse tema. Uma delas, o professor Augusto Teixeira, Augusto Wagner Menezes Teixeira Júnior, que é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, foi pesquisador na linha de geopolítica e estratégias militares no Centro de Estudos Estratégicos do Exército. Atualmente é pesquisador junto à CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, no âmbito do Programa de Cooperação Acadêmica em Defesa Nacional, o PROCAD Defesa, tratando fundamentalmente do tema mísseis e foguetes na defesa nacional. E nós vamos ter também a participação do embaixador Tadeu Valadares, e o Debrando Tadeu Nascimento Valadares, que é embaixador aposentado, tem serviços prestados junto às embaixadas do Catar, da Romênia, da Costa Rica, foi diretor do Departamento de Direitos Humanos do Itamaraty e hoje colabora muito fortemente com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB. Eu vou, para dar início aos nossos trabalhos, passar para o Vicente Trevas, que é o presidente do Instituto ANSUR, para fazer não só a saudação aos participantes, mas também começar a tratar o contexto no qual a gente vai desenvolver hoje o diálogo. Vicente, com você, por favor. Muito obrigado, Granado. Muito boa noite aos nossos participantes desse diálogo AMSUR, que é uma tentativa de compartilhar reflexões e tentar, sobre os fatos analisados, ter uma percepção mais estratégica, uma percepção não só da conjuntura breve, mas também as tendências que esses fatos, esses acontecimentos imputem. Portanto, muito obrigado ao professor Augusto e ao nosso parceiro de sempre, o embaixador Tadeu Valadares. O nosso instituto ele vem tentando, com uma boa continuidade, há 2 anos e meio, nós estamos fazendo periodicamente essas reflexões semanalmente, E ao longo desses nossos diálogos e também dos nossos debates internos, nós estamos utilizando algumas categorias que nos orientam nas nossas reflexões do nosso Instituto AMSUR. Uma delas é a categoria da encruzilhada. Nós aplicamos isso ao analisar o país em 21 e 22, E foi muito importante esse conceito, porque, no fundo, a encruzilhada é um momento excepcional de uma sociedade onde ela vai ter que fazer escolhas importantes, E nós estamos, recentemente, como país, nós estamos fazendo uma escolha importante, uma via importante aí.
Mas, a partir desse enunciado, eu faço aos nossos expositores, né, a indagação se a OTAN não estaria numa encruzilhada, né? O sentimento que tenho é que sim, né? E a própria cúpula, né, da Lituânia, ela revelou isso, né? Ou seja, porque não incorporou a Ucrânia, enfim, tem ambiguidades no pedaço, embora continue utilizando o mesmo paradigma, que é o paradigma de sanções, de ameaças, de intervenções, e o paradigma da famosa guerra híbrida, né? Mas, de toda maneira, essa é uma indagação que eu faria aos nossos dois expositores. E uma segunda indagação seria se a OTAN está numa encruzilhada, o que é que isso projeta sobre a cena internacional, né? O que é que se projeta sobre os grandes macros conflitos geopolíticos e aqui sobre a disputa, né, que os Estados Unidos fazem com a China, né? E o que sobraria para nós outros, né? Quer dizer, o que isso implica para um país, né, como o nosso, né? E se abre ou não ou restringe espaços de manobra e de movimentos, né? Então, são com essas indagações, além da análise específica do acontecimento, as suas resoluções, né, o que se passou, eu gostaria de pedir a contribuição, a reflexão dos nossos dois convidados e agradecê-los mais uma vez pela disponibilidade. Granado, passo a condução a você e um bom trabalho para todos nós. Obrigado, Vicente. Bom, eu queria deixar claro que os diálogos do AMSUL são sempre desenvolvidos em parceria com o Fórum 21, também com o portal Rede Estação Democracia, do Rio Grande do Sul. E queria solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUL, que deem o seu like, né, para amplificar a penetração do canal, e que, se tiverem interesse em serem informadas sobre as nossas próximas atividades, que cliquem também no sininho. Eu passo, então, a palavra ao professor Augusto Teixeira, solicitando que ligue seu microfone, né, e a gente já dá início imediato aos nossos trabalhos. Augusto, com você, por favor. Bem, boa noite a todos. Me escutam bem? Conseguem ver a apresentação? Sim. Maravilha. Antes de qualquer coisa, eu só gostaria de reiterar mais uma vez o agradecimento pelo convite, pela oportunidade, e, em particular, pela oportunidade da interlocução com os senhores, que, sem dúvida alguma, o principal disso aqui é o diálogo, o debate, essencialmente as ideias ventiladas após a nossa interlocução sobre essas questões. A minha abordagem ela vai ter um direcionamento à luz de uma lente geopolítica, na perspectiva de tentar compreender um pouco exatamente a tônica desta nossa reunião de hoje, que é a ideia de um mundo cada vez mais perigoso, tendo aí o elemento factual da cúpula da OTAN mais recente. Então, a grande questão que eu busco compreender, eu busco colocar para o debate, é como alguns aspectos afeitos à geopolítica e à segurança internacional em transição nos últimos anos, de certa forma, apontam para uma mudança na compreensão da distribuição de poder, do grau de liberdade que potências médias, como o Brasil, por exemplo, terão ou têm para tomar decisões, dentre as quais a manutenção da sua neutralidade no âmbito internacional e a liberdade de ação para perseguir seus interesses nacionais, mas também a própria concepção ainda difusa ou ainda não concretizada em termos de definição acerca de qual polaridade ou qual distribuição de poder de fato se configura no contexto contemporâneo, que é algo ainda em formação e que é algo fundamental para o cálculo estratégico, não apenas para a política externa de países como o Brasil, mas também para pensar a sua própria política de defesa e a sua inserção internacional.
Então, um aspecto que eu julgo pertinente para iniciar essa reflexão é de que esta não pode se dar fora do signo da competição sino-americana. Não que esta competição necessariamente nos coloque sob o prisma de uma nova bipolaridade, ou de uma nova organização do sistema internacional em dois grandes blocos, entre Estados Unidos / Ocidente, China / o resto, como colocado em parte da literatura, mas que a competição sino-americana, até o momento, ela aponta como o mais claro e notável exemplo do retorno da competição geopolítica entre grandes potências. Não apenas no sentido da reconfiguração do poder global e da busca por reformas em aspectos da ordem do sistema internacional, dentre os quais o próprio funcionamento do capitalismo, mas também uma busca no campo geopolítico pela reconfiguração territorial de áreas de influência que foram, de certa forma, alteradas no decurso do processo do pós-Guerra Fria. Nesse sentido, não é possível, da forma que eu compreendo, entender, seja a guerra na Ucrânia, a última cúpula da OTAN, ou propriamente os dilemas apresentados para a política externa brasileira, fora do grande panorama da competição sino-americana, que se coloca como uma constante estrutural e estruturante das nossas opções e dos constrangimentos que nós possuímos dentro do tempo presente. E isto, em grande parte, tem uma relação muito interessante, não apenas com a configuração da geopolítica contemporânea, mas como, por exemplo, a própria pandemia de Covid-19 e os efeitos que ela vai produzir, gera um elemento de catalisador de várias mudanças, inclusive no campo da economia política internacional, mas também na perspectiva da geopolítica e da geoestratégia. Um exemplo muito claro a se colocar é que, mesmo com o mundo em crise, com o mundo relativamente paralisado em virtude da crise das cadeias produtivas e, obviamente, das cadeias logísticas internacionais, mesmo em um mundo ainda em busca de vacina, com economias paradas, lockdowns, entre outros aspectos, uma dinâmica não cessou, que foi, essencialmente, a dinâmica da competição militar, do jogo de coerção estratégica entre as grandes potências. E isto foi algo extremamente importante, porque, por exemplo, em uma perspectiva chinesa, ocorreu a relevância de flexionar os músculos dentro do próprio contexto da pandemia, mostrando uma capacidade resoluta de combater a crise internamente, mas também de que mantinha-se ativa na tentativa de reorganização do seu espaço de poder na Ásia-Pacífico. Da mesma forma que um movimento semelhante ocorre e ocorreu com os Estados Unidos e com a Rússia em plena pandemia. Por exemplo, os Estados Unidos e Rússia realizaram manobras militares de exercício num contexto europeu em plena pandemia, da mesma forma que a crise no Estreito de Taiwan ou as suas nuances de rivalidade mais exaltadas também tiveram respostas com o envio de meios militares de elevada capacidade intimidatória, como o grupo de porta-aviões, para o Mar do Sul da China. Por que isso é importante? Porque demonstra de forma muito clara que, mesmo em um contexto de crise global, de pandemia, mesmo em um contexto de elevada interconexão econômica global, de elevada interdependência, a rivalidade geoestratégica entre grandes potências, a rivalidade pelo redesenho da distribuição global de poder, essencialmente com vínculos regionais no tocante às zonas de influência, manteve-se ativa e teve, entre seus elementos da gramática, meios militares como instrumentos de sinalização de intenção e, obviamente, como um elemento de alavanca para barganhas estratégicas essencialmente calcadas na coerção, seja ela na compelência, mas também na dissuasão. E isto, obviamente, se faz relevante para compreender o hoje, na perspectiva de que você tem
com pós-pandemia, ou seu controle do contexto pandêmico, toda uma rearticulação, seja de como nós pensávamos o processo de globalização e a interdependência complexa atrelada ao mesmo, agora, por exemplo, com sanções inimagináveis contra a China em um contexto de tentativa de decoupling por parte dos Estados Unidos em relação à economia chinesa, mas também da própria China, que, de certa forma, se aproveita e se aproveitou de estratégias ou opções estratégicas americanas no contexto do Trump, que permitiram um relativo vazio de poder na região da Ásia-Pacífico no tocante à organização da economia política daquela macro-região. Então, o mundo pós-pandêmico é o mundo em que está cristalizada esta competição geopolítica como um dado estrutural do sistema. E ela ocorre não apenas na dinâmica militar, mas na dinâmica científica e tecnológica, na dinâmica política e na dinâmica ideológica. Não obstante, distinto do contexto da Guerra Fria, não tenham mundos em choque, na perspectiva de termos agendas políticas e ideológicas muito claras, vendidas como opções de sociedade em choque. Isto, de certa forma, não é algo, pelo menos ao meu ver, tão patente ou tão claro no nosso momento atual. O que é muito claro? O que é muito claro é que aquilo que os geopolíticos clássicos chamavam a atenção como os principais polos de tensão internacional estruturais no sistema, ainda se mantêm fortemente ativos. Essencialmente, naquilo que um geopolítico americano, Spykman, chamava das duas franjas da região euroasiática, mais notadamente a região na Europa, essencialmente aquela área a anfíbia, que permite com que a potência marítima americana se projete e influencie decisivamente a geopolítica europeia, mas também a Ásia-Pacífico, essencialmente o leste asiático, tendo aí como uma área importantíssima de fricção entre essas potências que, em grande medida, competem e acirram, em termos de rivalidade, pelo reordenamento do sistema. E isso se faz relevante porque, no contexto presente, esta dinâmica, entre aspas, localizada pela reorganização do poder global, tendo uma base regional muito clara, transborda em termos de efeito. Transborda para a América do Sul, transborda para o Brasil, transborda para o continente africano, essencialmente tragando regiões e países não diretamente envolvidos nas áreas de conflito geopolítico para tomar decisões, para tomar partido, para apoiar em ambientes multilaterais ou de forma bilateral, certos posicionamentos destas grandes potências que ora se encontram em conflito. E isto tem uma repercussão, ao meu ver, muito relevante, porque o mundo a partir do qual a China busca reinserir-se como uma potência relevante no cenário do século XXI, o mundo em que a Rússia busca parar a sangria do seu clássico espaço de influência no leste europeu, é o mundo em que os americanos, os Estados Unidos, consagraram uma estruturação de poder militar global que os permitem não apenas operacionalizar geopoliticamente nas relações internacionais, mas também através de uma geoestratégia, através de meios militares agindo sobre a geografia. E isso toma a configuração deste mapa, que é essencialmente a lógica de termos áreas de responsabilidade, cada uma com comandos combatentes unificados, forças armadas dos Estados Unidos em prontidão para agir se necessário for. Por exemplo, esse EUCOM, comando europeu, vem sendo fortemente ativado para apoiar a Ucrânia durante a guerra russo-ucraniana, da mesma forma que o INDOPACOM vem sendo fortemente ativado em toda a crise que acontece com a China relacionada ao Mar do Sul da China, ou a Taiwan, ou em apoio ao Japão, por exemplo. Então, essa estrutura global, burocrática, financeira, organizacional e de meios militares é algo que é um dado do sistema, na perspectiva de que é um elemento que desbalanceia o equilíbrio de poder global contra o qual a China, contra o qual a Rússia buscam dar respostas para suas regiões em relação a essa estrutura de poder que luta para se manter hegemônica. Nesta configuração, dois aspectos se fazem fundamentais para compreender
por que a guerra russo-ucraniana é relevante, mas por que é que ela não pode ser lida fora de um escopo de uma geopolítica mais ampla, que é a competição sino-americana. Primeiramente, pela ideia de que os Estados Unidos, não obstante tenham vencido a Guerra Fria, ou, através dela, tido os louros dos benefícios da paz, vão manter uma estratégia de contenção, ou seja, de buscar restringir o movimento e expansão e influência da Rússia, da China ou de qualquer potência que seja contra os seus desígnios e interesses fora do seu território. Nesse sentido, os Estados Unidos mantiveram a pressão através de um processo de empurra ou de uma força centrípeta, seja contra a China, seja contra a Rússia, no contexto pós-Guerra Fria. Isto, no momento presente, ganha clareza e representatividade com, por exemplo, o processo de expansão da OTAN, que é um mecanismo importante para a contenção geoestratégica da Rússia, da mesma forma que o fora contra a União Soviética no período da Guerra Fria. Da mesma forma que no cenário da Ásia-Pacífico, você tem um processo de contenção geoestratégica montado pelos Estados Unidos que articulam atores dos mais diferentes níveis. Da mesma forma que traz para o jogo a Austrália, Japão e Coreia do Sul, traz também a Índia, que é um ator que é um swing state no âmbito internacional, naquilo que tange a não aderir a alianças militares ou alianças políticas rígidas, mas articula a atuação entre esses países para realizar um esforço de contenção contra a China na região do leste asiático. Ou seja, aquilo que Spikeman, lá nos anos 30 e 40, chamava de Hinterland, essa região das fibras marítimas, anfíbias, que circunda a Eurásia, ainda é uma área vital para a presença dos Estados Unidos e para a sua capacidade de organização do tabuleiro estratégico e do equilíbrio de poder. A grande questão para os Estados Unidos, para a China, para a Rússia e para o Brasil, é que essa dinâmica que tem o cerne, a centralidade na Eurásia, ela transborda. Ela transborda para o Oriente Médio, ela transborda para o continente africano e ela transborda, obviamente em menor grau, mas transborda para a América Latina e Caribe, na perspectiva de que esta dinâmica de contenção e contra-contenção acaba tragando outras potências que não estão diretamente envolvidas no conflito e são instadas a tomar posição ou a apoiar os lados do mesmo conflito, os quais eles não foram convidados a iniciar. Nesse sentido, a estratégia de contra-contenção da China, ela é distinta daquela da Rússia, inclusive pela disponibilidade de meios de poder, outros como econômicos, financeiros, apoio ao desenvolvimento, entre outros, que permite organizar ou reorganizar ambientes de cooperação que lhes são extremamente favoráveis na perspectiva de contrabalancear o cerco estratégico que os Estados Unidos busca realizar contra a China nessa perspectiva. Da mesma forma que a Rússia, não tendo à sua disposição instrumentos econômicos e de soft power mais robustos, o faz através da coerção direta ou aplicação da violência militar ampla contra os seus atores. Qual é o problema desta dinâmica geopolítica, que não é nova, que esteve em vigor durante muito tempo e apenas passou por um processo de desaceleração ou menor visibilidade durante os anos iniciais do pós-Guerra Fria? O que se faz de diferente é, obviamente, o processo de, primeiro, a dificuldade de bater o martelo em relação a qual é a configuração da distribuição de poder atual. Ela caminha para uma multipolaridade, com distintos polos de poder que buscam reorganizar o sistema ancorado nas suas preferências regionais e problemas e questões, ou rumamos para um sistema bipolar em que a confrontação sino-americana sinaliza para dois grandes polos de poder a reorganizar as relações internacionais. É um tema aberto em debate na academia. O que é inegociável é que este processo de transição de poder perpassa por três dinâmicas básicas. Primeiro, transformações tecnológicas que dispersam o acesso, tornam possível o acesso a países mais pobres e em desenvolvimento por parte de certas tecnologias críticas e sistemas de armas que podem causar muitos danos a países militarmente mais poderosos,
exemplo, drones ou tecnologias de guerra eletrônica e guerra cibernética, que permitem nivelar mais o jogo militar, mudanças doutrinárias relacionadas a como operar as forças armadas, como fazer a guerra e como dobrar o seu inimigo à sua vontade. Um exemplo clássico é a relevância com que as informações possuem e a propaganda possui no mundo contemporâneo, com a instrumentalização de notícias falsas, como um instrumento político de alterar o estado de consciência rival e a sua população civil, por exemplo, mas também mudanças organizacionais. Essencialmente, um processo reverso de se aproveitar da pujança da economia do setor civil para ou em proveito do poder militar nacional, por exemplo. Então, essas dinâmicas que envolvem tecnologia, doutrina e dimensão organizacional colocam os termos desta competição geopolítica em outro patamar, com um impacto e reverberações muito mais globais e drásticas do que em momentos anteriores. Qual é o problema? Um deles é o fato de que não apenas o mundo ao qual se disputa influência e a capacidade de preservar ou criar áreas de influência, é o mundo em que os Estados Unidos é um ator protagônico no controle ou na capacidade de influenciar decisivamente equilíbrios de poder regional no globo. O segundo aspecto é o fato de que China e Rússia possuem imaginações geopolíticas e desígnios, interesses, que se materializam, seja na questão da economia, da infraestrutura, da reorganização do seu país enquanto polo econômico e de poder e militar. Um exemplo é o projeto do One Belt, One Road chinês, que, em grande medida, tem uma dimensão não apenas econômica robusta, mas militar e geopolítica, que permitiria, caso seja de fato concretizado, alterar o equilíbrio do poder no leste asiático em favor da China. Da mesma forma que isto é contestado pelos Estados Unidos, não apenas por sanções, não apenas pelo reforço de seus aliados, como Japão e Taiwan, por exemplo, mas também por planejamento, com a própria ideia da realização de ações contra antiacesso e negação de área. Ou seja, caso a China expanda ao nível não desejado, como, por exemplo, trazendo Taiwan para dentro do seu território oficial, uma resposta militar poderia ser dada, dentre as quais, através do Japão e por forças aeronavais americanas dispersas naquele ambiente. Isto é pensado, isto é escrito, isso é veiculado verbalmente e isto é treinado. Ou seja, não são apenas cenários, são cenários com elevada a grau de factibilidade que podem trazer reverberações tectônicas para as relações internacionais. E no caso da Rússia, possui-se um entendimento de uma imaginação geopolítica própria, de um espaço de poder próprio, que volta não apenas ao período soviético, mas ao próprio período do Império Russo, que tinha um papel ordenador numa região longa do leste asiático, do leste europeu, tal como da Europa Central. E nesse sentido, nós chegamos muito mais à conjuntura, uma conjuntura da própria guerra russo-ucraniana, que ocorre não no vácuo, ela ocorre em um contexto de disputa e acirramento de disputa geopolítica, uma disputa pela reorganização de espaços de poder e zonas de influência, em um contexto em que os Estados Unidos lutam com diversas estratégias para manter seu ator protagônico nas relações internacionais e decisivo, quando que outras potências começam a questionar no campo institucional, legal, mas também militar e econômico, esta mesma condição de primazia. Nesta perspectiva, a guerra da Ucrânia ela pode ser percebida em seu germen lá no período, pelo menos, de 2008, quando da cúpula de Bucareste, em que se realiza o convite para a Ucrânia e Geórgia para adentrar na organização, sinalizando o primeiro intento na política de portas abertas, mas que, em termos estratégicos, sinaliza a expansão da efetividade do artigo 5º da Carta da OTAN, que é um mecanismo de segurança coletiva, o que, obviamente, com o processo de expansão da OTAN para o leste, cria-se um contexto de difícil aceitação por parte da Rússia em relação a
perda do espaço geoestratégico e, obviamente, uma sensação de ameaça estrutural em virtude de ter uma aliança militar coordenada pelos Estados Unidos em todos os seus flancos próximos aos seus principais ecúmenos do território russo. E isso fica muito claro quando nós confrontamos a realidade próxima ao começo do conflito russo-ucraniano, quando nós observamos, por exemplo, a expansão da presença da OTAN no chamado flanco leste, com o aumento de tropas e meios nos países bálticos e do leste europeu, quando que a Rússia realiza um movimento semelhante, colocando um processo de deployment de tropas na fronteira com a Ucrânia e, obviamente, em Belarus, tendo no contexto do exercício militar Zapad, uma história cobertura para poder fazê-lo, por exemplo. Ou seja, não acontece no vácuo ou num cálculo não bem organizado por parte da liderança russa no momento. O que é perene dentro dessa questão é que tanto os Estados Unidos, a OTAN, como a Rússia, em pleno contexto da guerra da Ucrânia e prévio à mesma, mantêm meios de força disponíveis para realizar coerção estratégica um contra o outro, por parte da OTAN, com sistemas de ataque missílico por parte de navios, por mísseis lançados em terra, mas com também estruturas logísticas para colocação de tropas militares mais próximas à Rússia, da mesma forma que a Rússia também constrói estratégias da mesma forma para gerar dissuasão e compelência contra a própria OTAN dentro deste contexto. Então, a guerra da Ucrânia, não obstante tenhamos um elevado grau de apoio por parte dos países atlantistas à Ucrânia, é uma situação em que Rússia e OTAN se dialogam um contra o outro com a arma apontada na cabeça do outro, em que existem limites para a escalada do conflito, inclusive no campo convencional entre os mesmos. E isto nos leva à conclusão dessa fala, em que toda essa dimensão, que é caracterizada por uma mudança estrutural no sistema pela polaridade, somada a um processo robusto de reorganização geopolítica de polos de poder, nos leva ao elemento da não configuração clara sobre qual polaridade temos afinal. E isto, a guerra russo-ucraniana, deixa muito clara como os efeitos do conflito e desse divide, dessa divisão global, nos afetam enquanto país em desenvolvimento. Por exemplo, a organização narrativa por parte da mídia em vários países, entre países que apoiam a liberdade, a democracia, apoiando a Ucrânia, e países que são aliados à Rússia de forma direta, apenas por não condenarem a invasão ou se manterem neutros. Ou seja, os espaços de neutralidade mostram-se cada vez mais reduzidos em virtude da elevada pressão, mais notadamente do campo ocidental americano, por tomar uma posição, com um elemento moral, ético de justificativa para um bandwagon em relação ao comportamento americano, algo que é muito claro, seja pelas sanções indiretas a países que não foram contra a Rússia no início do conflito, mas também na própria literatura, em que vai chamando a atenção para que a neutralidade é um mito, a neutralidade ela não é possível, plausível, especialmente naquilo que concerne apoiar ou não a China. E nisto, o Brasil é um país que se encontra em uma situação extremamente sensível, não apenas pelo fato de que a China é um parceiro estratégico, principal parceiro econômico do Brasil, mas pelo também o próprio elemento geográfico da proximidade para com os Estados Unidos e de estarmos dentro do hemisfério americano, que é uma área sensível para a potência do norte. Ou seja, a própria posição do Brasil, da qual, tecnicamente, não pode independer do... Peço desculpa, meu gato derrubou aqui o meu violão. Mas a própria posição do Brasil, o qual é um país, pela sua configuração geopolítica e territorial, que navega nos dois mundos como um país intermediário, para o qual, ou em relação ao qual, a neutralidade é algo fulcral para a garantia da sua liberdade de ação no plano internacional. Por isso, visões dicotômicas entre apoia ou não apoia, pró-China ou pró-Estados Unidos, são visões
de certa forma, reducionistas que impõem países a certos blocos organizados como se uma bipolaridade fôssemos, algo que não está claro ou notadamente posto nas relações internacionais contemporâneas. Por isso, a cúpula em Vilnius, ela salienta de forma muito clara que, apesar da centralidade da guerra russo-ucraniana para as relações internacionais, apesar do seu efeito para a economia internacional e para a discussão sobre os polos de poder global, a OTAN e a guerra, na prática, visa uma confrontação muito mais ampla, essencialmente em relação à China. É por isso que a participação de Austrália, Japão na cúpula demonstra e sinaliza não apenas a relevância dos países do Quad como atores pivotais para o futuro de um pivô da OTAN para a Ásia-Pacífico, mas, por sua vez, também a relevância de como a OTAN busca, com isso, uma reconfiguração do seu papel, não apenas como uma aliança militar regional, europeia, mas como um mecanismo de organização da segurança internacional global. E, nesse sentido, o Brasil tem que, de certa forma, estar ciente para os potenciais efeitos desta aumento de competência de agenda extra-área para a sua própria região, tendo em vista as questões ambientais como cada vez mais securitizadas dentro das relações internacionais contemporâneas. Isto posto, agradeço mais uma vez a oportunidade da fala e da atenção dos senhores e me coloco aí à disposição para o debate. Muito obrigado. Nós te agradecemos, uma fala bastante robusta, importante. Eu vou passar, então, imediatamente para o Tadeu Valadares. Com você, por favor. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Olha, a primeira coisa eu queria, né, cumprimentar, que agora que estamos formalmente em meio à nossa sessão, cumprimentar todos vocês que estão nos seguindo, tanto na nossa salinha, quanto na sala mais ampla. Queria também agradecer a você, Antônio, pela gentileza de me haver convidado para participar dessa sessão, né? E eu procurei focar a cúpula da OTAN na ideia de que o mundo está cada vez mais perigoso. Mas, sobretudo, eu queria agradecer a fala do professor, do professor, que é um especialista realmente em geopolítica e geoestratégia. O professor Augusto Teixeira, acho que nos deu uma visão, a partir do ângulo geopolítico, geoeconômico e geoestratégico, uma visão muito, muito ampla mesmo, muito completa, desse momento que nós estamos vivendo, onde há uma característica que é a competição entre os Estados Unidos e a China, há uma guerra em andamento na Europa e há uma espécie, uma possibilidade de transição, né? de um sistema internacional para outro, e nós não sabemos muito bem como será. Ora, dito isso, eu diria que, agora entrando mais um pouquinho no foco que eu escolhi para ser o mais fiel possível ao título dessa sessão, eu acho que eu diria o seguinte: quanto à 74ª cúpula da OTAN, eu começo por algo que é evidente, né? Acho que sinais extremamente fortes, sinais geopolíticos e geoestratégicos, e foram sinais emitidos pela mais poderosa organização militar do Ocidente. Na Lituânia, foram tomadas decisões que, inclusive, na minha maneira de ver, contribuirão para que o mundo se torne ainda mais perigoso. E, nesse sentido, para mim, a cúpula de Vilna foi uma espécie de um sinal dos tempos. Mas aí a gente tem que se colocar a pergunta: que tempo é esse que emite esses sinais e eu vejo como tão preocupantes? Para mim, manifestamente, esse tempo é um tempo grávido de grandes mudanças geopolíticas. Portanto, é um tempo em que enormes perigos estão emergindo para todos nós. É um tempo de apostas máximas, todas elas fundadas numa dinâmica que foi inaugurada, diria, mais ou menos 2 décadas atrás,
quando, a meu ver, o hegemonismo unilateralista americano, pós-Guerra Fria, começou a se debilitar. Então, isso é um processo que aponta para uma transição de hegemonia. Uma transição de hegemonia que promete, como mínimo, uma certa bipolaridade, mas, como máximo, uma multipolaridade e um multilateralismo ainda muito pouco definidos. Efetivamente vier a se concretizar, ela vai transformar parcial ou mesmo até totalmente o sistema internacional criado ao término da Segunda Guerra. Esse sistema internacional, na minha perspectiva, ele tem uma face hoje um tanto ou quanto esmaecida. Ele é ainda predominante, mas essa face, o nome dela é a ordem global baseada em regras. Agora, vejam só. Porque eu vejo assim, eu penso esse mundo em transição de hegemonia dessa maneira, isso me levou a algo surpreendente em mim mesmo. Eu me dei, de repente, pensando nessa participação, me deu vontade de voltar a um poeta. E eu voltei, depois de muitos anos, a ler um poema do William Wordsworth. É um poema em que o autor não tematiza a guerra, né? Mas ele está tematizando a problemática relação moderna entre os europeus modernos e a natureza. Claro, numa visão sociológica, por trás disso tudo está a Revolução Industrial. Mas o que é que... Eu fiz uma tradução, eu sou péssimo tradutor, dos versos iniciais desse poema, que dão o título ao poema. E os versos iniciais são os seguintes: o mundo está conosco em demasia. Cedo ou tarde, ganhando ou perdendo, nossos poderes se esvaem. Para mim, esses versos, que foram escritos no tempo das guerras napoleônicas, eles continuam nos meus ouvidos a soar de uma maneira muito estranha, como se eles tivessem sido escritos hoje. Para mim, esses versos, escritos em 1807, podem ser lidos em chave bélica, não na chave originária deles mesmos, mas numa chave bélica neste nosso tempo que é marcado pela guerra na Ucrânia. Eu sei, eu estou incorrendo numa hermenêutica que chega a ser escandalosa. Os versos do Wordsworth, deslocados de seu registro originário, são deslocados, para mim, pelo atual, pelo presente momento, é o tempo de guerra na Europa. E aí, nesse deslocamento, eles continuam vigentes, ainda que interpretados a partir de um outro contexto. E por que eu fiz isso? Isso porque o mundo que está conosco em demasia, hoje, aponta para uma transição geopolítica que, mesmo se bem-vinda, ou talvez seja até dificilmente evitável, na minha perspectiva, essa transição ela surge permeada por ameaças e riscos extraordinários. E antes mesmo de eu entrar propriamente em matéria, como diziam os antigos, eu queria também fazer a vocês tocar uma nota muito pessoal. Há uns 2 meses atrás, eu ando bastante sistematicamente preocupado com os riscos, ameaças e perigos que se entrelaçam com a transição de hegemonia. Eu escrevi para um amigo meu, amigo de longa data, e é um bom historiador, muito bom historiador, sobre essa história de transição, trocas, transições de hegemonia. E aí ele me mandou uma mensagem, que eu transcrevo para vocês. Ele diz assim: quase todas as trocas de hegemonia foram acompanhadas de conflitos intensos. E ele prosseguiu:
Para citar alguns exemplos, a de Bizâncio para a Turquia otomana, a da Áustria e Espanha dos Habsburgos para a França Valois e para a Inglaterra Tudor, a da hegemonia sueca na Europa centro-oriental para a russa de Pedro o Grande, a da Turquia otomana para a expansão inglesa no Oriente Próximo, a da China imperial para o colonialismo inglês e francês. Sem falar, ele concluiu, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda. Então, eu queria deixar com vocês estas reflexões, assim, meio introdutórias, para, afinal, chegar à Cúpula de Vilna. E, para chegar à Cúpula de Vilna, eu faço isso a partir de um artigo intitulado Uma OTAN mais forte para um mundo mais perigoso. O autor, o secretário-geral da OTAN, Stoltenberg. Esse texto foi circulado pela revista Foreign Affairs um dia antes de iniciado o segmento mais alto da reunião de cúpula. Eu chego também, nesse meu esforço, ao extenso comunicado emitido ao final dos trabalhos. O professor Teixeira é um especialista em geopolítica, geoeconomia e geoestratégia. Eu não sou. Então, eu acho que poucos de nós aqui nesse grupo que está na nossa sala, ou é. Mas nós, os que, não sendo especialistas, tivemos, né, para um especialista é uma atração, um artigo como esse, um comunicado como esse que foi adotado em Vilna. Mas para nós que não somos especialistas, se nós tivermos a paciência que eu tive de ler na íntegra o comunicado, aí nós vamos saber o que é caminhar num deserto muito estranho. Caminhar num espaço que, longe de estar quase vazio, como é próprio dos desertos, é habitado por grande número de manifestas construções que ficam entre o mítico e o ideológico. Quem lê esses dois textos, nós sabemos também que os 90 parágrafos do documento conclusivo, ao tratarem das ameaças ao mundo segundo a OTAN, esses 90 parágrafos conformam, para mim, uma assombrosa tapeçaria. É impossível desfiar essa tapeçaria no tempo que nós temos. Então, diante dessas dificuldades, eu optei por me concentrar no artigo do secretário-geral Stoltenberg, mas recorrendo, eventualmente, ao comunicado, ou seja, ao documento que foi, como não poderia deixar de ser, aprovado in toto pelos 4 países parceiros, convidados especiais que participaram da cúpula: Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Japão. No que não deixa também de ser um sinal dos tempos, nem no artigo do secretário-geral, nem no comunicado, há qualquer menção à América Latina. Na visão da OTAN, ou talvez na sua cegueira, nós, América Latina, primamos pela ausência. Esse silêncio tumular, que de fato é um grito, eu acho que merece um detido exame e cuidadosa reflexão de nossa parte, como latino-americanos e como brasileiros. Especialmente porque, em dezembro deste ano, os Estados Unidos celebrarão os 2 séculos da doutrina Monroe. Eu passo, então, ao texto assinado por Stoltenberg. Mas eu peço a vocês que estejam atentos, nessa minha fala, à dimensão operacional do texto, à retórica empregada pelo secretário-geral e à trama de conceitos que o sustentam. Para o Stoltenberg, ele agindo como uma espécie de porta-voz avançado da OTAN, primeiro, a guerra ilegal da Rússia contra a Ucrânia é um ponto de inflexão na história. Segundo, a guerra ilegal fez a Europa voltar ao tempo da rivalidade
entre grandes potências. Terceiro, os regimes autoritários estão se agrupando para desafiar as regras globais, ou seja, a ordem internacional baseada em regras, e as instituições que sustentam a paz e a estabilidade. Quarto, o mundo se tornou mais imprevisível. E, diante disso, a OTAN respondeu a essa imprevisibilidade, demonstrando mais unidade e mais força. Quinto, a OTAN, forte e una em si mesma, ela tem o seu poder expandido porque ela dispõe de novos parceiros em todo o mundo. E sexto, esse conjunto de aliados e parceiros fornece apoio econômico e militar sem precedentes à Ucrânia. Perdão. Consegui. Então, eu estava dizendo que esse conjunto de aliados e parceiros fornece um apoio econômico e militar sem precedentes à Ucrânia. E, de fato, uma leitura superficial do comunicado basta para que nós nos darmos conta de que a OTAN reafirmou enfaticamente o seu completo apoio à Ucrânia. Fortaleceu todos os seus instrumentos internos e mecanismos internos de defesa coletiva. Aumentou a sua cooperação em matéria de dissuasão e defesa com os parceiros europeus e no Indo-Pacífico. Tudo isso com vistas a defender a ordem global baseada em regras. Em decorrência desse aumentado poderio, o secretário-geral afirma que a organização passou mensagem clara ao mundo. Ela segue unida e, corolário operacional dessa união, a agressão autoritária não será vitoriosa nem recompensada. Aí, então, é quando o texto do secretário-geral antecipa o que o comunicado de Vilma explicitaria minuciosamente. Uma paz justa na Ucrânia não pode significar o congelamento do conflito, nem aceitar um arranjo ditado pela Rússia. O oposto de paz justa, na retórica da OTAN, é a paz falsa. O Stoltenberg diz: uma paz falsa significaria conceder a Moscou tempo para se reagrupar, se rearmar e atacar de novo. Então, desse jogo conceitual que gira em torno da ideia de paz, decorre que melhor caminho para alcançar a paz duradoura, que é o equivalente da paz justa, é apoiar a Ucrânia de maneira a que ela possa prevalecer como nação soberana. E, de acordo com o retrospecto feito pela OTAN e pelo seu secretário-geral, o apoio a Kiev, que se iniciou em 1991, deu um primeiro salto qualitativo em 2014. E, nesses últimos 9 anos, foram aumentados o treinamento e o apoio militar, depois que a Rússia anexou ilegalmente a Crimeia e desestabilizou o Donbass. O aprofundamento dessas práticas deu um segundo salto de qualidade como reação à invasão russa iniciada em fevereiro de 2022. A OTAN, desde então, intensificou, de maneira sem precedentes, o apoio ao direito da Ucrânia à autodefesa. Essa fala, esse trecho, remete, claro, ao artigo 51 da Carta da ONU. Esse foi o primeiro salto qualitativo, mas houve um segundo. O segundo salto qualitativo continua a produzir efeitos cruciais. E esse segundo salto abrange, primeiro, o treinamento de forças blindadas
e doação dos respectivos equipamentos. Segundo, o fornecimento de tanques, veículos de combate e defesas aéreas avançadas. E, terceiro, e ao futuro, dentro em breve, foi anunciado, os aliados começarão a treinar pilotos ucranianos na utilização de jatos de combate de quarta geração. A respeito, a gente tem que lembrar que a OTAN dispõe de variados jatos de combate de quarta geração, entre eles os Rafale franceses, os Typhoon, os Boeing F-15, os Lockheed F-22 Raptor, o Lockheed F-35, e eu não conheço essa coisa de armamentos, certamente o professor poderá nos esclarecer se ainda há outros. Esses foram os que eu pude rapidamente detectar. A leitura do artigo do secretário-geral e a análise do documento de Vilna deixam claro, tal como proclamado, inclusive pelo secretário-geral, antes da cúpula, que esse tipo de apoio mostra que a OTAN está comprometida com a Ucrânia em 3 tempos: o tempo curto, o tempo médio e o longo prazo, que a gente pode entender até mesmo como o tempo generacional. Tempo geracional, que coisa de 25 anos, é um tempo longuíssimo. Na Lituânia, embora os ucranianos se hajam queixado do resultado da cúpula, foi adotado um pacote de apoio plurianual. Quer dizer, o caráter do pacote é plurianual, não é uma coisa para logo ali, daqui a pouco. Ele vai ter uma vigência longa. A sua implementação assegurará que as forças armadas ucranianas se tornarão totalmente interoperacionais vis-à-vis as da OTAN, diz o secretário-geral. Ou seja, mesmo que a Ucrânia não seja promovida ao longo dos próximos anos a integrante pleno da organização, o seu exército será um dos melhores no âmbito transatlântico. Hoje, Kiev já dispõe do 22º melhor exército do mundo. Também em Vilna foi celebrado o primeiro encontro do Conselho OTAN-Ucrânia. Teoricamente, nesse novo âmbito, a OTAN e a Ucrânia falarão de igual para igual, com vistas ao preenchimento das condições de acesso, nelas incluídas a adoção de reformas políticas, econômicas, exigidas por Bruxelas. O processo será idealmente acelerado pelo Conselho e, à luz dos resultados a serem alcançados, afinal, se concretizará a plena integração do país à aliança defensora da ordem global baseada em regras. Uma outra medida de caráter excepcional, adotada em favor da Ucrânia, é que o governo de Kiev foi dispensado de apresentar um plano de ação ao acesso, um plano de ação que permite o acesso à organização. Para Bruxelas, esse gesto significa que o processo de adesão iniciado em 1997 chegará a bom termo em ritmo mais acelerado, ou, se a gente quiser, em ritmo menos lento. Caso o governo de Kiev cumpra sua parte no referente às várias reformas internas em andamento, e um detalhe importante, vença Moscou militarmente, a Ucrânia se tornará, num prazo hoje indeterminável, membro pleno da Aliança Transatlântica. Mas, enquanto isso não ocorre, a aliança elabora, em diálogo com Kiev, uma visão de futuro. No essencial, essa visão de futuro está fundada na cooperação bilateral, OTAN-Kiev, que permitirá à Ucrânia se tornar um país ainda mais próximo da Organização Transatlântica. Então, a gente vê que essa é a visão, e esse é o futuro desejado. Mas, tanto o texto do secretário-geral quanto o próprio comunicado mostram que há que levar em conta o outro lado, ou seja, o lado
que é conformado pelo inimigo e pelos seus apoiadores. Nesse caso, a avaliação da OTAN pode ser resumida numa fórmula muito curta. O grande problema é Putin. Para a aliança, Putin se distanciou da cooperação pacífica, desmantelou a arquitetura internacional de controle de armamentos e está engajado em perigosas ameaças de eventual uso de armas nucleares. Agravando esse quadro, Putin nutre grandes ambições. Putin vê liberdade e democracia como ameaças. E Putin deseja um mundo em que os grandes estados ou grandes potências ditem o que os vizinhos devem fazer. Conclusão do secretário-geral. Isso tudo coloca Putin em constante confrontação com os valores da OTAN e com o direito internacional. Em decorrência, vitória de Putin na Ucrânia é inaceitável. Vitória de Putin seria uma tragédia para a Ucrânia e um perigo para o mundo inteiro. Ainda mais porque passaria uma mensagem aos outros regimes autoritários. A mensagem segundo a qual eles poderiam alcançar seus objetivos apelando ao uso da força. Dado o prazo, né, que é mais ou menos acertado e tradicional das nossas falas, nas nossas reuniões, eu deixo de analisar um pouco mais em profundidade a perspectiva a partir da qual a OTAN vê a China. Mas, sintetizando o mais que posso, eu creio que no retrato desenhado pela OTAN em relação à China, a gente pode destacar os seguintes traços. Primeiro, a China está monitorando o conflito russo-ucraniano para ver se a Rússia, por ele, pagará alto preço ou será recompensada. Segundo, Pequim está mostrando o conflito russo-ucraniano Pequim está analisando e aprendendo com os fracassos militares de Moscou e com as respostas da comunidade internacional. Terceiro, a República Popular até agora não condenou a agressão moscovita. Quarto, Pequim, pelo contrário, está aumentando sua cooperação econômica, diplomática e militar com Moscou. E, por fim, quinto ainda, a China está adotando comportamento coercitivo no plano externo e políticas repressivas no âmbito interno. E, por fim, Pequim ameaça vizinhos e intimida outros países. Esboçado esse quadro, o Stoltenberg, o secretário-geral, chega a uma conclusão. E essa conclusão é o seguinte: nós, OTAN e parceiros, devemos compartilhar o mesmo entendimento de riscos de segurança com que estamos defrontados. E devemos trabalhar juntos para fortalecer a capacidade de resistência de nossas sociedades, economias e democracias. Eu concluo a minha fala, mas, para mim, tanto o artigo do secretário-geral quanto o comunicado de Vilna são expressões, nem tão refinadas assim, de um maniqueísmo maximalista, que só pode despertar, em princípio, duas reações. Ou bem, uma adesão completa, que os teólogos antigos diriam a fé fundada no absurdo, ou, sobretudo, gerar enorme preocupação de quem quer que tente pensar criticamente a guerra na Ucrânia e a transição de hegemonia. Ou mesmo se esse alguém se limitar tão somente a um exercício de cético. Eu sublinho, já quase terminando, algo que, a meu ver, é essencial. Como as posições ucranianas e as russas
tem como ponto comum com a da OTAN o maximalismo na interpretação do que deverá ser a vitória militar. A guerra passou a ser vista pelos Estados Unidos, pela OTAN, pela Ucrânia e pela Rússia como questão de vida ou morte para as sociedades e os respectivos estados envolvidos. Por isso mesmo, na minha visão, as operações bélicas tendem a se estender até onde a vista alcança. E nesse estendimento no tempo, pode chegar a gerar situações catastróficas para todos nós. A meu ver, nós estamos deslizando no plano inclinado que pode conduzir à metamorfose do conflito russo-ucraniano em guerra que se estenderia a todo o teatro europeu. Se isso vier a acontecer, aumentarão exponencialmente as chances de os beligerantes caírem na tentação de usar armas nucleares táticas e estratégicas. E eu finalizo dizendo, caso essa marcha da insensatez se acelere e chegue ao seu ponto máximo, a pequena parte dos 8 bilhões que não perecerem na Terceira Guerra, de certo, perderão qualquer interesse pelas grandes questões geopolíticas. Eles estarão tentando sobreviver no dia a dia de um mundo que não reconhecem como seu, mas ao qual estarão condenados. O mundo do inverno pós-nuclear, ele também continuará demasiado presente, diria o poeta inglês. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado, Tadeu, muito obrigado. Ficou... Essas duas falas são falas que colocam a gente de verdade diante do fato de que Guimarães Rosa tem razão. Viver é muito perigoso, muito, muito, muito perigoso. Bom, eu vou abrir para as intervenções dos participantes, das pessoas participantes. Já está inscrito o Paulo Figueiredo. Paulo, com você, por favor. Falas realmente impactantes de tirar o sono da noite de segunda-feira. A semana passada, aliás, alguns dias atrás, eu vi 2 análises muito prolongadas de 2 especialistas mais na área militar. Então, eu vou me ater um pouco nessa questão. O argumento, quer dizer, a hipótese que ele levantava é de que toda essa retórica da OTAN ela não tem muito substrato na base militar. Então, ele elencou com muito detalhe todos os tipos de armamentos, a grande carência de munição, enfim. O que a OTAN está, digamos assim, propalando segundo ele, um pouco de arma de propaganda, porque por trás existe muitíssima dificuldade de construção de uma força bélica em curto prazo, entendeu? E aí, isso levava, segundo ele, a uma guerra de longa duração. Essa questão da vitória total de um dos 2 lados, completamente afastada, assim, na medida em que, se de um lado ele apontava as debilidades militares, de armamentos, de tipo de armamentos do lado da OTAN, mostrava um grande, segundo ele, evidentemente, eu não sou especialista militar, uma grande força do exército russo, entendeu? Sem contar com o apoio da China, mas já contando com um pouco do aspecto do apoio do Irã, ele faz com que o Putin não, se ele não for, digamos, degolado no palácio, ele não vai perder no campo de batalha assim tão facilmente. E aí a questão que eu levanto é mais objetiva, no seguinte sentido. Tudo indica, e o nosso amigo Tadeu já tornou bem claro isso, que a coisa é árdua dos 2 lados. E a tentação do uso de armas dissuasórias é uma tentação presente. A questão que eu levanto é a seguinte: se algum de vocês 2 ou algum dos nossos companheiros aqui tem detalhe dessa questão,
A minha pergunta é assim, será que nós poderemos viver uma terceira guerra mundial de armas nucleares táticas sem a arma estratégica? Ou seja, o que é que significa, de fato, uma arma nuclear tática? O que é que ela faz em termos técnicos, em termos militares? Porque a disposição de continuar lutando está muito evidente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão fazendo a guerra por procuração. Na verdade, todos estão fazendo a guerra por procuração no território ucraniano. Inclusive, quem estão morrendo no território ucraniano é a classe mais pobre da Rússia, com os soldados mais pobres da Rússia, repetindo a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, os que estão comandando a guerra estão longe da guerra. A questão que eu levanto é a seguinte: arma nuclear tática fica no âmbito do campo de batalha, das cidades próximas? Ou o que é isso? O que significa? Quantos quilotões é uma bomba de tática? Só isso. É uma pergunta um pouco técnica, e se ninguém tiver uma resposta para ela, eu acho que é uma resposta importante, porque que vai haver guerra, que vai haver guerra, não, que está havendo guerra e que ela é árdua, e que digamos assim, esse discurso panfletário da OTAN não tem base, segundo os especialistas, no poderio militar, porque os soldados ucranianos eles estão sendo treinados, mas é diferente, não tem exército estrangeiro lá dentro e bons soldados. Eles vão demorar muito para se tornar bons soldados e muito ainda para ter boas armas. E as armas acabaram agora, muitas munições, milhares, são 6.000 obuses por dia. Então, na verdade, essa guerra vai durar muito. A pergunta é, durando muito e caindo uma bomba nuclear tática, o que é que ela faz? E aonde faz? Onde ela é jogada? Se alguém sabe isso, eu acho que eu posso pensar numa terceira guerra mundial, de guerra de armas nucleares táticas, e acaba essa coisa do estratégico, porque o estratégico realmente é o suicídio coletivo, né? Só isso. Obrigado. Obrigado, Paulo. João Caires. Oi, tá me ouvindo? Sim. Acho que a bateria está acabando. Não, mas a gente ouviu esse relato aí do Stoltenberg aí da OTAN, né? É uma coisa assim, parece aquela coisa de projeção do Freud, né? Eles falam dos outros o que eles fazem o tempo todo. Essa história de baseada em regras, né? Quais regras? Eles nunca obedeceram, né? Então eu vejo o que mais espanta, até eu queria ouvir dos comentários dos companheiros, é que você não consegue conversar com os europeus, mesmo os europeus à esquerda, né, os progressistas. Para eles é uma narrativa só, a Rússia está errada e eles estão certos. Né? Mesmo com o depoimento do François Hollande e da Angela Merkel dizendo que aquele acordo de Minsk foi uma farsa para dar tempo de armar a Ucrânia. E foi o que eles fizeram. Né? A Ucrânia hoje super armada, mas pelo jeito os russos estão devagarzinho, sem fazer o que os Estados Unidos fez, por exemplo, na Iugoslávia, que destruiu o país inteiro, que fez no Iraque, que fez na Líbia, em tudo quanto é lugar. Se eles fizessem a mesma coisa que eles teriam condições de fazer, a Ucrânia já tinha acabado, né? E aí eu queria ouvir dos companheiros, né, que eu gostei muito das falas, como é que eles percebem isso dos europeus, né? A gente está vendo a Alemanha, a extrema-direita hoje é o maior partido da Alemanha, se você dividir a CSU e a CDU. A AfD é o maior partido. Na Áustria, a mesma coisa, a gente está vendo a ultradireita crescendo na Europa, até porque o povo está sentindo o drama da guerra, né? Inflação alta, desemprego, a Alemanha sendo desindustrializada e o Partido Social Democrata Alemão agindo como sei lá o quê. É isso. Obrigado, João. Vicente Trevas. Obrigado. Então, primeiro, um agradecimento aos nossos dois expositores, né? Eu acho que hoje a gente teve aí um ponto de partida muito denso, né? Muito informativo, muito analítico e muito esclarecedor, né? O nosso querido professor, né? Ele nos ajudou a, vamos supor,
ele explicitou o que a gente pode chamar o teatro de operações, né? Teatro de operações. Eu achei muito interessante, né? É claro que no teatro de operações militares a gente teria de ver depois o lado como se dispõe, né? Os chineses, os russos, né? Em termos de localização militares, mas que o Império, veja, ele tem a sua arquitetura para tentar impor a sua contenção, né? Então, há uma arquitetura militar, entende, montada para operar, né, no nível global, essas contenções. A questão é saber se essa arquitetura ela é sustentável, qual a potência dela, né, e assim por diante. Porque até agora ela foi, até o conflito da Ucrânia, foi utilizada contra os elos mais frágeis da cadeia da contra-contenção, né? Pode falar Iraque, Líbia e assim por diante. Então, agradecer muito e depois eu acho a análise reveladora, né, da retórica, né, e das intencionalidades dos atores da OTAN foi um outro elemento muito importante para as nossas reflexões, né? No entanto, veja, na abertura dos trabalhos, né, eu fiz uma indagação, quase afirmação, né, mas era uma indagação, se a OTAN não estaria numa encruzilhada, né? Evidentemente que, pela retórica, né, da reunião, das declarações, assim por diante, eu poderia ter uma outra compreensão, não que estão numa ofensiva, né, numa ofensiva, né? Mas, veja, eu tenho dúvidas a respeito, né? Em que baseio minhas dúvidas? Porque, na verdade, o que eles estão pretendendo vamos supor, atualizar, reciclar o que a gente poderia chamar a Pax Americana, né? E eu acho que no momento onde não há mais premissas para isso, né? A minha sensibilidade, é a minha intuição, né? Porque, veja, há do outro lado, né, da margem do rio, você entende? Outra realidade, né? Uma outra realidade, ou seja, é que o outro lado da margem do rio ele tem uma outra potência, ele tem uma potência mais diferenciada, mais diversa, de que a outra margem do rio do tempo da Guerra Fria, né? E, portanto, no tempo da Guerra Fria, a União Soviética, a não ser na parte militar e na parte do satélite e tudo, mas em outras dimensões nunca perdeu a sua hegemonia tecnológica, ou o seu predomínio tecnológico, o seu avanço tecnológico. E hoje a outra margem do rio já tem novas premissas, né? Então, porque quando eu falo de encruzilhada, é a ideia do crossroad, né? Quer dizer, de que o futuro não é certeza para ninguém. Não é certeza para ninguém, né? Não é certeza para ninguém. E, portanto, o futuro é uma aposta agora, né? E eles estão na lógica, entende, de uma grande certeza. Eles estão dizendo que eles estão se expandindo. Agora, veja, é sustentável para alguns países importantes da Europa a capitulação que a Europa fez em relação a esse conflito da Ucrânia, né? Repare, a gente está observando que há movimentos internos nesses países, né? Quer dizer, e, portanto, né, ou seja, entraram no jogo onde, repare, é um jogo que pode os surpreender, né? Os surpreender. E aqui não é só um desejo que o jogo os surpreenda, é que, veja, repare, a condição de vida da Europa piorou, as garantias estão sendo retiradas, o futuro é incerto, né? Em outras palavras, a OTAN e o Império não são mais portadores de futuro,
de futuro no sentido, um futuro que seja, se entende, melhor para todo mundo. Ele não sinaliza, se entende, uma prosperidade para todos, quer dizer, uma possibilidade de convivência para todos, né? E então, veja, como isso vai se dar, né? Então, e é evidente, né, que também eu achei muito importante a exposição inicial, a primeira, né, onde mostra também que nós, brasileiros, devemos acompanhar todo esse processo com muita atenção, né? Porque pode ter efeitos colaterais sobre nós outros, né? Então, mas de toda maneira, eu volto a perguntar, né? Quer dizer, isso está acontecendo é mais, vamos supor, a explicitação de uma aposta que tem viabilidade ou é uma aposta que vai aprofundar a encruzilhada da própria OTAN? Quer dizer, eu recoloco essa minha indagação primeiro, né? Mas muito grato a vocês, nossos queridos amigos expositores. Muito obrigado, Vicente. Eu me inscrevi também, não há mais ninguém inscrito, eu me inscrevi também para tentar puxar o tema para o nosso próprio umbigo, o Brasil diante desse processo todo. Nós já vivenciamos, já vimos, né, no Diálogo AMSUR passado, com o Saint-Pierre, com o Pierre Lerner, que esse quadro todo, de alguma maneira, rebate no Brasil e rebate nos movimentos do governo brasileiro. E aí eu queria levantar com vocês dois a solicitação de alguma análise sobre a doutrina militar brasileira diante dessa situação geopolítica, ou seja, como que o Brasil se engaja nesse jogo geopolítico do ponto de vista militar. Ao mesmo tempo, nós temos uma diplomacia que caminha em direção contrária à doutrina militar brasileira, né? Uma diplomacia que busca um protagonismo brasileiro na direção da busca de um mundo mais multipolar, né? Uma tentativa brasileira, inclusive, de certo modo, liderar um esforço em âmbito da América do Sul, em âmbito das relações com a África, com o Sudeste Asiático, né? A gente tem uma demanda, por exemplo, chinesa sobre inserção de países sul-americanos e o próprio Brasil na estratégia do Belt and Road. Ou seja, como é que esse imbróglio geopolítico rebate sobre nós outros, né? Não tem mais ninguém inscrito, eu devolvo, então, para o Augusto. Augusto, com você, por favor, já para as suas falas finais. Maravilha, muito obrigado. Agradecer demais a todos que colocaram questões que, sem dúvida alguma, ecoarão muito além desse debate aqui, dada a sua pertinência. Eu vou tentar responder de forma sintética as colocações dos colegas, de forma a tentar entregar um raciocínio um pouco mais coeso, mas sem, obviamente, esquecer de parabenizar o embaixador Tadeu pela excelente apresentação, a qual gostei muito e aprendi demais escutando. Bem, em relação à colocação, Paulo, sobre se a retórica da OTAN possui uma carência material no tocante a equipamento, etc., a gente tem que diferenciar como a OTAN e como Rússia pensam estoque, pensam equipamento, pensam
como empregar o equipamento. A Rússia, que tem uma tradição muito ancorada ainda na tradição soviética da Segunda Guerra, trabalha com o conceito de massa, trabalha com o conceito de quantidade, trabalha com uma ideia de que eu não preciso ter necessariamente o armamento mais preciso, mas eu tenho que ter uma quantidade de equipamento que me permita saturar uma área e degradar o inimigo naquilo que ele chama de uma estratégia de atrição. Quando que na OTAN eles vão priorizar muito mais tecnologias sensíveis, inteligentes, que possam fazer um dano maior com menor quantidade de equipamento. Então, você tem lógicas produtivas diferentes voltadas ao campo de armamento e militar. Agora, claro, a guerra, e especialmente o primeiro ano da guerra, provocou e provoca um problema gigantesco em toda a OTAN, que foi o fato de que primeiros países que foram do Pacto de Varsóvia, que tinham equipamento da era soviética e equipamento russo, basicamente se desfizeram desses arsenais que foram para a Ucrânia. E com isto, com a promessa da aquisição de equipamento militar essencialmente americano, que ainda está sendo entregue. E o tempo de produção demora, inclusive de mísseis. Então, você tem um problema em relação ao conflito ocorrendo, o risco de escalada do conflito e estoques que não estão completos, caso a coisa escale, em grande parte. Então, há um risco, de certa forma, ocorre, especialmente por parte dos Estados Unidos no âmbito europeu, mas também por parte dos países da OTAN. Mas ela, sim, tem um poder militar gigantesco, especialmente voltado à capacidade de precisão. Quando a gente olha para a questão das armas nucleares, aí é que é o X da questão. Porque a Rússia, e muito se falou de que os russos têm uma estratégia do escalar para desescalar. Entretanto, a grande questão quando você olha para a Rússia, primeiro, o custo moral / reputacional do emprego de uma arma nuclear tática na Ucrânia poderia prejudicar a Rússia com a China, com a Índia, e com parte dos países em desenvolvimento que não condenam a Rússia. Então, isso é algo que pode prejudicar severamente o país, sem necessariamente ganhos militares relevantes. E o segundo aspecto é, caso fossem utilizadas armas nucleares táticas, onde elas seriam utilizadas? E aí, partindo do pressuposto que a Rússia integra ao seu território cerca de 4 oblastes da Ucrânia, e grande parte da tropa ucraniana está dentro desses oblastes, confrontando por território as forças russas, a Rússia provavelmente utilizaria esse armamento ou em um território contestado ou dentro de territórios que ela quer garantir como seus após a anexação. Então, não teria muito sentido ela utilizar como arma nuclear tática. E por quê? Porque armas nucleares táticas, em geral, elas são pensadas para afetar o campo de batalha. Não para ter um efeito estratégico, mas para afetar um campo de batalha semelhante a uma arma convencional, de cerca de 10 quilotons até 50, dependendo da literatura. Então, seria muito diferente dela utilizar uma arma nuclear estratégica, por exemplo, contra Odessa, contra Kiev, ou contra algum entroncamento rodoviário importante no oeste do país, algo que ela não fez nem com armas convencionais de forma robusta até o momento. Então, é por isso que a questão das armas nucleares, da forma que eu percebo por parte da Rússia, é uma salvaguarda em relação ao risco de escalada do conflito por parte da OTAN e, por outro lado, uma ameaça, uma coerção que eles utilizam para ter uma capacidade maior de interlocução estratégica contra os seus oponentes. Mas não vejo uma possibilidade muito efetiva do emprego do armamento. O custo é muito elevado para coisas que eles não estão usando nem com armas convencionais, como, por exemplo, a sua aviação de bombardeio estratégico, que quase não está sendo usada, que é uma força em prontidão relevante, que está meio que parada até o momento. É por isso que tem um risco, mas o risco, de certa forma, está sendo muito bem calculado para o não emprego das armas nucleares, mas sim a ameaça do emprego, que tem uma alavanca relevante na negociação. Por outro lado, a questão colocada pelo João Caíri sobre a disputa de narrativa entre os europeus, eu acho muito interessante a contradição entre o comunicado do evento da OTAN em Vilnius versus a disputa entre a OTAN, especialmente entre os países do leste europeu, que têm a centralidade da Rússia como um problema de segurança muito mais emergente, países do Mediterrâneo europeu, que às vezes veem as questões de imigração como muito mais sérias e relevantes e urgentes do que talvez a Rússia. Isso pode mudar um pouco mais agora, mas você tinha uma disputa, inclusive prévia à guerra, entre essas perspectivas de qual é a seriedade em termos de missão da OTAN, se é controle migratório, questões humanitárias, apoio ao desenvolvimento, ou dissuasão contra a Rússia e, obviamente, as grandes potências europeias, essencialmente
o Reino Unido e a França, que possuem capacidade militar robusta e armas nucleares, que aí tem posições diferentes. Não obstante os dois apoiem a Ucrânia, a França tem uma posição muito mais equilibrada, inclusive de manutenção de canais de comunicação com Moscou durante muito tempo, como a Alemanha, por parte do tempo, teve também, mas reduziu no tempo presente. Então, eu não vejo uma coesão tão grande dentro da OTAN, não obstante seja sinalizado uma unicidade pela liderança americana, mas dentro da própria aliança não tem um elemento claro de que é uma coesão inequívoca em apoio à Ucrânia ou quanto de esforço isso será demandado. Algo muito claro nesse sentido, João, se a gente pega para ver a quantidade de ajuda à Ucrânia, seja equipamento ou elementos financeiros. Se a gente olha proporcionalmente, PIB, por exemplo, países do leste europeu ajudaram proporcionalmente muito mais, às vezes, do que a Alemanha, do que a França, por exemplo. Então, você tem um nível de apoio material muito desnivelado entre os países dentro da própria aliança, o que, de certa forma, denota não apenas a capacidade, mas o interesse em realizar esse apoio pleno, por exemplo. Já em relação àquilo que o Vicente Trevas coloca sobre se a OTAN se encontra em encruzilhada, honestamente eu concordo com uma resposta positiva a isso, na perspectiva de que, após a dissolução da União Soviética, a OTAN entrou em uma encruzilhada funcional, ou seja, o que justifica uma aliança militar que não tem mais o inimigo, essencialmente. Isto porque a falácia de que, não, a Rússia logo em sequência cria uma organização de países no leste asiático, no leste europeu, voltada à cooperação de segurança, não se sustenta. Não é à toa que ocorria um diálogo estratégico OTAN-Rússia até 2008, etc. Inclusive, na própria página da OTAN tem os relatos e os documentos sobre isso. Por sua vez, quando a gente olha, a OTAN ela se converte de uma aliança militar para uma organização de gerenciamento de segurança. Não é à toa que ela vai ser o braço armado da ISAF no Afeganistão, por exemplo, e nas chamadas operações fora de área. E a emergência do conflito russo-ucraniano, já com a guerra civil em 2014, posteriormente com a guerra agora, reativa o self da OTAN enquanto aliança militar. Então, nesse sentido, eles têm um elemento de para que serve a aliança. E, obviamente, tem o risco também do stick imperial, na perspectiva de que, enquanto durar a ameaça russa, enquanto ocorrer a tensão no leste, a capacidade que a OTAN tem para fazer o pivô para a Ásia é muito pequena. É muito pequena. Você tem dificuldade por parte da França e do Reino Unido, que são as potências militares mais relevantes fora dos Estados Unidos, essencialmente, de projetar força para o leste asiático, em quantidade expressiva que possa, de certa forma, ter um poder de combate coercitivo contra a China, por exemplo. Então, aqui tem a maior marinha do mundo em termos nominais. Então, é algo assim, muito no discurso, mas efetivamente que demonstra um elemento de busca de para que eu sirvo em um mundo em transição. Por sua vez, o que isso implica para o Brasil, eu vejo como, e aí eu gostaria de escutar o embaixador, como um risco gigantesco no tocante que temos um mundo em que não se sabe efetivamente se caminha para uma multipolaridade desequilibrada ou talvez para uma bipolaridade, mas o fato é, a pressão, especialmente ocidental, para que o Brasil tome uma posição, ela é visceral. Ela é extremamente forte e elevada. E um elemento que eu vejo muito pouco discutido pela inteligência nacional, e aí o debate que vocês tiveram com o Piero foi relevante nesse sentido, é como nós não estamos preparados em duas arenas essenciais. Primeira, respondendo também à questão do granado militar, ou seja, nós não temos efetivamente uma coordenação entre política externa e política de defesa, o que é uma fraqueza endógena, porque nos retiram uma ferramenta importante para a inserção internacional do Brasil e defesa dos nossos interesses. E segundo, nós não temos uma estrutura de inteligência de Estado sólida, robusta, confiável, civil e que tenha uma capacidade importante de realizar inteligência e contra-inteligência. Ou seja, a BIM é fundamental fora do país para realizar inteligência externa, ou seja, a dimensão da evolução da capacidade de inteligência nacional, não apenas baseada em fontes humanas, mas sinais, entre outros, métodos de coleta, é urgente para que não aconteça o que aconteceu no processo da Lava Jato.
por exemplo. Ou seja, o Brasil, como um país democrático e aberto, ele tem fragilidades endógenas ao sistema político e à lobby, entre outras coisas, que podem fazer com que você tenha uma mudança de governo sem necessariamente realizar um exercício de coerção militar contra o Brasil. Então, essa experiência que tivemos na década passada nos deveria ensinar como é importante a estruturação de um sistema de inteligência civil robusto e subordinado à liderança política que possa nos proteger em um contexto em que a inteligência, economia, comércio, finanças e elementos militares são todos instrumentos nacionais do poder que serão utilizados para mover países para uma posição ou para outra. E nas relações internacionais não existem amigos. E a gente, de certa forma, sente isso muito na pele. É por isso que eu acredito que as implicações elas são diretas para o nosso caso, por mais que nós estejamos longe dos grandes polos de tensão, mas chega aqui. Afinal, não é possível, plausível pensar em uma China estável em termos de alimento nos próximos 10 anos, sem o Brasil produzindo soja e exportando soja para lá. Fora a relevância da região no tocante energia e energia limpa para um processo de transição global. Então, a América Latina, vista aí ou como quintal americano ou como área de reserva estratégica de recursos, ela é um campo de batalha, nem que seja secundário, mas é importantíssimo. E o Brasil, ou ele age, ou ele vai ser agido nesse sentido com vácuo de poder. Muito obrigado. Muito obrigado, Augusto. Eu passo, então, para o Tadeu. Tadeu, com você, também para Obrigado. Queria agradecer a todos vocês que estiveram comigo, com o professor Teixeira hoje, e agradecer também essa fala do professor, tal como a primeira, foi uma fala muito abrangente, embora, né, voltada para um universo mais restrito. Eu penso que ele nos trouxe informação, dados, reflexões muito importantes para que cada um de nós faça uma espécie de balanço dessa situação que se coloca centrada, digamos, nesse momento importante que foi a cúpula de Vilna e na nossa situação. Eu vou falar muito rapidamente, né, porque nós estamos adiantados na nossa hora. Em relação ao que o Paulo Figueiredo disse, eu acho que a gente, talvez os Estados Unidos não sejam tão fortes assim, eu acho que apoio mais sofisticado da China, mas eu acho que a gente não pode esquecer aquilo que o professor mostrou, que é a destruição das forças americanas no mundo, né? A gente tem o mapa dos Estados Unidos, esse mapa de projeção de poder militar. Se a gente for comparar, eu não tenho nem muita ideia precisa de como é esse mapa, mas o mapa de projeção do poder militar russo e mesmo do chinês é muito restrito comparado com o americano. Eu acho que a gente tem que, talvez, ser um pouco cético quanto à ideia de que os Estados Unidos não são tão fortes como parecem, e a Rússia e a China são mais fortes do que deixam transparecer. Queria só lembrar vocês que agora, né, ontem, sei lá, o orçamento de defesa americano foi aprovado, e são 866 bilhões. Né? E esse orçamento é só uma parte. Tem as outras legislações, toda ajuda à Ucrânia é fora disso, né? E outras várias ajudas a outros países. Então, eu acho que a gente tem que ter procurar se formar melhor ou ao máximo quando a gente pensa num enfraquecimento americano imediato. Então, eu acho que isso é uma coisa que seria, assim, digamos, é a minha prudência analítica, eu acho que está falando, né? A coisa de ter uma terceira guerra mundial a partir de uma escalada nuclear, eu acho que essa hipótese ela só se colocará se a guerra convencional na Ucrânia, o professor Teixeira assinalou que na verdade, depois que a Rússia não está usando as armas, digamos, comuns, normais, as armas não nucleares que tem, as armas convencionais, em toda a sua extensão.
Mas mais ainda, a Rússia não declarou guerra à Ucrânia. E a Rússia não quer declarar guerra à Ucrânia. A Rússia está fazendo uma operação militar especial. Então, isso aí também é algo que a gente não deve deixar de levar em conta, né? Agora, armas táticas, elas são feitas para ser usadas no campo de batalha. Mas mesmo as armas convencionais, elas têm uma potência enorme. Eu não sou especialista, o professor poderá me corrigir se eu estiver equivocado, mas eu me lembro de que os americanos bombardearam, em determinado momento, no Afeganistão, uma montanha lá, que tinha um talibã numa grande profundidade, com arma convencional, uma super bomba convencional, mas que ela tinha uma capacidade destrutiva que era similar ao que eu li na época, na imprensa, das nucleares lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Agora, o problema de estender, se a guerra se estende ao teatro europeu, as chances de uma utilização de armas nucleares táticas e nucleares aumenta e muito. De toda maneira, no comunicado da OTAN, tem um parágrafo, que é o parágrafo 43, em que ela diz assim, mais ou menos o seguinte: as circunstâncias nas quais a OTAN poderia vir a usar armas nucleares são extremamente remotas. E aí tudo bem, né? Muito geral. Aí vem a ameaça. Qualquer emprego de armas nucleares contra a OTAN mudaria fundamentalmente, alteraria fundamentalmente a natureza do conflito. Eu li isso e aí o meu lado pouco caridoso ficou com pena da Ucrânia. Porque o que está sendo dito aqui nesse parágrafo 43 é que a coisa muda de figura se algum país da aliança for atacado com armas nucleares, táticas, nucleares estratégicas. Usar arma nuclear contra um país da OTAN altera a natureza do conflito que tiver inscrito esse país ou a organização e levará a uma escalada. Qual é o território que indiretamente esse parágrafo está dizendo que pode ser objeto de um ataque nuclear se os russos assim o quiserem? A Ucrânia. A Ucrânia não é da OTAN. A OTAN, pelo que está dito aqui, doutrinariamente, retoricamente, entre aspas, filosoficamente, é que se usar armas, se os russos decidirem usar uma arma tática, né, no campo militar, reduzida para aquele recorte das armas nucleares táticas, em algum campo militar ucraniano, não haverá uma reação automática da parte da OTAN que eleve o padrão do conflito a outro nível. Então, isso acho que também é um ponto que a gente deve levar em consideração. Vamos ver aqui uma outra coisa. Bom, o Caires, a pergunta do Caires, acho que o professor Teixeira respondeu, né, exaustivamente. A ideia do Trevas, da encruzilhada. Sim, estamos numa encruzilhada. Né? Na verdade, o mundo está numa encruzilhada, a OTAN está numa encruzilhada, Norte, Brasil, América Latina, numa encruzilhada. Mas, no caso específico da OTAN, ela está numa encruzilhada, mas ela não está numa encruzilhada que ela tenha que escolher o caminho agora. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Por quê? A OTAN se fortaleceu. A OTAN, agora, na Europa, ela se estabeleceu muito mais. Ela, que o Macron dizia tempos atrás que estava em estado de morte cerebral, está ativíssima. Então, ela tem encruzilhada. Por dentro, ela tem tensões, o professor Teixeira mostrou muito bem, tem muitas tensões. Mas, quando você tem uma aliança em que o poder, em todos os níveis, é distribuído assimetricamente, o que interessa é a decisão e a visão e a disposição de quem, dentro dessa simetria, está no polo dominante da simetria. E o polo dominante da simetria na OTAN são os Estados Unidos. Se a gente vai ao comunicado e lê os artigos, os parágrafos
que são dedicados ao nuclear, armamento nuclear, é claro, eles dizem as forças estratégicas nucleares são o fundamento último da força da aliança. E dentro dessas forças nucleares otanianas, os Estados Unidos são o fundamento último dessas mesmas forças. Ou seja, ali está dito quem manda e quem gradativamente passa a obedecer, até que é uma obediência automática. Os conflitos, a meu ver, os conflitos, o grande conflito, que agora é um conflito bélico, as grandes consequências é que a Europa ficou de novo fraturada. Mas agora não é mais a fratura do tempo da Guerra Fria, é uma fratura em que joga nos futuros a formação de um polo eurasiático, onde China e Estados Unidos desempenharão os papéis estruturantes e estruturais contra, no fundo, a OTAN, os Estados Unidos, a ordem global baseada em regras. Então, isso eu acho que a gente tem que ter muito claro para organizar o raciocínio da gente no dia a dia, à medida que a gente tem essa enxurrada de informações contraditórias sobre a guerra, né? E sobre o que está se passando em termos da grande dinâmica estrutural do mundo que é pós-Guerra Fria, está numa situação de transição, está vivendo uma encruzilhada. Então, só para terminar, isso acho que eu concluo mesmo, em relação ao Brasil. Nós, o Brasil, em todas essas fragilidades que nós sabemos e que foram levantadas daqui, inclusive essa fragilidade imensa que o mundo militar brasileiro é fechado, tem uma dinâmica própria, tem os seus interesses próprios, e tem uma tendência histórica a se colocar numa estrutura hierárquica em que coexistem vários mundos, ele se colocar como o mundo que está no mais alto dos céus, depois vem o mundo político, o mundo econômico, o mundo da mídia, mas eles trabalham em regime fechado e eles têm as suas estratégias e suas metas próprias, isso a gente conseguiu já perceber com alguma clareza. Agora, o Brasil, sobretudo o Brasil de agora, o Brasil que resulta de algo, entre aspas, eu sou um pouco religioso, mas eu diria algo quase milagroso, que é o que a gente conseguiu fazer voltar a democracia no Brasil, que ela tinha sido abandonada desde o golpe do Temer. Então, nós temos um Brasil em que quem chegou ao governo, quem montou as alianças que permitiram chegar ao governo, e quem tem um projeto diferente de país, não é a extrema-direita brasileira, ela tem um projeto diferente, sim, e que é a regressão bárbara máxima. Não é a direita tradicional, não é o centro é gerenciar o Brasil que existe. É alguma coisa que eu, de uma maneira muito frágil, conceitualmente, diria, é de uma centro-esquerda, mais um pouquinho à esquerda, e que não chega, obviamente, a cobrir toda o leque da esquerda brasileira, que tem um leque que não se vê nesse projeto de reforma e de avanço dentro dos padrões mais ou menos constantes da nossa história, sobretudo de uma sociedade que é eminentemente, eu diria até barbaramente, capitalista. Mas o nosso atual governo e as forças que o sustentam, nós não temos, eu diria, o Treva dirá, a gente sempre tem a mais de liberdade. Eu diria a mais liberdade nossa para não contestar a visão dos Estados Unidos, da Europa, da OTAN, da ordem global baseada em regras. A gente tem que fazer a crítica, a gente tem que, ao mesmo tempo, negociar, mas ir fazendo a crítica, porque a gente não tem força. Nós não somos uma Índia, nós não temos armas nucleares. Nós não somos uma Rússia, nós não temos armas nucleares. Né? Nós não somos esse tipo de país. Então, a gente tem a nossa indústria bélica não pode se manter ela por ela própria. A indústria bélica dos Estados Unidos está tendo dificuldade de produzir as armas que são necessárias para uma guerra que, na verdade, é ainda localizada. Então, imagina a nossa. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, ser contestatário dessa
visão, que é uma visão Estados Unidos, OTAN, Europa, a Europa, né? Tudo com muitas reentrâncias, com muitos conflitos internos, mas é isso, no fundo. E nessa constelação tem um Sol, e depois tem os planetas ali, e tal, etc., né? Com rotas, às vezes, até de colisão. Né? É um tipo de astronomia que permite isso. Então, eu acho que essa é uma questão que, para nós, a gente não tem muito espaço. Porque se nós não fizermos uma política externa, entre aspas, minimamente independente, minimamente autônoma, minimamente voltada para essa articulação com forças sociais que estão difusas na sociedade, ou que se organizam na sociedade, e tem alguma representação no Congresso, mas que é uma representação minoritária, se nós não fizermos isso, nós vamos jogar fora toda uma tradição que vem das lutas contra a ditadura militar. Então, eu posso estar inteiramente equivocado. É uma visão minha, eu sei, muito pessoal, muito especulativa, mas eu acho que a gente não tem como, nem que a gente quisesse, a gente não tem como se submeter à lógica dos Estados Unidos, da OTAN, da Europa, nesse sentido de União Europeia, por exemplo. Nós temos que transacionar, dialogar, se informar, criticar, mas a gente não pode ser confundido com países que se alinham aos Estados Unidos. Nós já nos alinhamos aos Estados Unidos no passado recente. Nós já nos alinhamos com os Estados Unidos quando do golpe de 64. Nós participamos da invasão da República Dominicana. Então, a gente não pode voltar a ser capacho. Então, eu sei que eu estou falando de uma linguagem muito forte, uma linguagem provavelmente surpreendente para um embaixador. Eu tiro a conclusão que eu sou um embaixador surpreendente, mas é assim que eu vejo. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado, Tadeu. Hoje a gente teve duas falas bastante complexas e importantes. E eu vou pedir, então, para o Vicente que faça o encerramento dos nossos trabalhos, já agradecendo muito, muito mesmo, tanto ao Augusto quanto ao Tadeu, por suas contribuições, por nos fazerem pensar, por jogar material para a gente trabalhar e pensar um pouco mais estrategicamente. Vicente, por favor, para sua fala de encerramento. Primeiro, é de agradecimento, né? E segundo, pela natureza densa, lúcida, né? Dos nossos expositores, do Augusto, do Tadeu Valadares, né? É aquela situação onde nos leva ao silêncio da reflexão, né? Quer dizer, eu acho que nós saímos aqui silenciosos, né? Para refletir, e como o Paulo comentou, né, no começo, ele estava muito preocupado como será a sua noite, né? E eu, como sou uma pessoa otimista, né, eu sou da linha de que a noite é boa conselheira, mas na expressão francesa ela é mais forte, quer dizer, la nuit porte conseil, né? Então eu espero que durante esse tempo pós esse diálogo tão importante, né, tão consistente, tão responsável, a gente possa, né, fazer as nossas reflexões e continuar os nossos